A palavra sagrada para o reavivamento matinal. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Capítulo 5, versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Capítulo 6, versículo 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito, irmãos. Amém. Gálatas capítulo 3, versículo 14 mostra que o Espírito é a totalidade, o conjunto da bênção divina, toda abrangente e inclusiva do Evangelho que nos foi dada. Tal bênção inclui a redenção, a regeneração, a vida divina, justiça, justificação, santificação, transformação e renovação. Hoje, em nossa vida cristã, nós cristãos devemos apenas ocupar-nos com esse Espírito. Uma vez que temos vida e vivemos por Ele, também devemos andar por Ele. Devemos fazer tudo e devemos ser tudo pelo Espírito, com o Espírito, no Espírito e por meio do Espírito. Gálatas capítulo 6, versículo 18, indica que o Espírito, como a graça toda inclusiva, está com o nosso Espírito. Devemos apreciar os dois Espíritos em Gálatas. O Espírito Divino com a totalidade da bênção divina para nós e o Espírito humano como órgão que recebe, contém e guarda o Espírito Divino. Desse modo, temos de cuidar de nosso espírito, fazendo tudo por meio de exercitar o nosso espírito. Então, experimentaremos o Espírito Divino vivendo em nós, fazendo sua morada em nós e nos transformando. Leitura de hoje. O Espírito Divino vive em nós para orar, ler a Bíblia, falar a palavra de Deus, amar nosso cônjuge e visitar pecadores para pregar o Evangelho. Tal viver é o mesclar do Deus triuno processado com o homem tripartido regenerado. Essa é a revelação divina no Novo Testamento como resposta aos sofrimentos de Jó e a grande pergunta acerca de qual é o propósito de Deus ao criar o homem e ao lidar com seu povo escolhido. Não devemos agir sem o Espírito todo inclusivo. Não devemos enfrentar nenhuma situação, nem satisfazer nenhuma necessidade sem o Espírito. Temos de praticar isso em nossa vida matrimonial. Se deseja dizer algo ao seu cônjuge, você deve esperar algum tempo até que tenha certeza de que o seu falar é o mover do Espírito. Agir apressadamente é o viver de um descendente de Adão. Aqueles que vivem dessa maneira são rápidos ao falar, agir e lidar com os outros. Devemos lembrar-nos que, como cristãos, não somos os únicos a nos mover. Pelo contrário, movemo-nos no mover de uma outra pessoa e a outra pessoa se move em nosso mover. Esse tipo de vida é o elemento constituinte da Igreja. Esse tipo de vida mantém o corpo de Cristo numa condição viva. Porém, não se mover no mover do Espírito e não ter o Espírito em nosso mover trará morte à Igreja. Apocalipse capítulo 22, versículo 17, não diz que o Espírito fala com a noiva. Antes, esse versículo diz: o Espírito e a noiva dizem. Os dois falam juntos. Isso indica que não somente devemos falar com o Espírito. Nós e o Espírito devemos falar juntos. Se esse for o caso,
nosso falar será vivo e cheio de impacto. O caminho que devemos tomar hoje é o caminho de nos movermos no mover do Espírito e de ter o Espírito se movendo em nosso mover. No Novo Testamento, somos exortados a ser regenerados por esse Espírito e a receber a vida divina por meio dele. Então, precisamos viver, andar por esse Espírito e temos de experimentar Cristo, desfrutar Deus Pai e até mesmo desfrutar a plenitude do Deus Triuno, fazendo tudo segundo o Espírito. Contanto que façamos tudo segundo o Espírito, podemos experimentar a encarnação, viver humano, morte, ressurreição e ascensão de Cristo com o derramar do Espírito. Isso nos fará ser a Igreja de Deus, o corpo de Cristo, o novo homem e o organismo do Deus Triuno que se consumará na Nova Jerusalém.